Olá, meus amigos e amigas. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês como os vírus entram nas células. E antes de detalhar esse processo, nós precisamos compreender duas coisas importantes. Primeiro, o que são vírus e depois como eles entram na nossa célula, né? Dependendo da composição química, esse processo vai ter uma diferenciação. Então, os vírus, vamos lembrar três coisas importantes sobre eles. Eles são acelulares, o que significa que eles não possuem células, como nós possuímos. Eles são partículas químicas e eles são parasitas intracelulares obrigatórios, o que significa dizer que eles dependem da invasão celular para poder sobreviver ou para ter uma atividade vital. Tá? A composição dos vírus é basicamente um material genético, pode ser DNA ou RNA, um capsídeo, que é uma membrana de proteína para proteger esse material genético, e proteínas internas que ajudam a esse material genético permanecer estável e nas atividades que o vírus vai desenvolver ao entrar na célula. E um detalhe que varia entre os vírus e que nos ajuda a classificá-los é a presença de uma estrutura chamada envelope, que essa é uma proteção extra e a natureza química desse envelope é lipídio ou lipoproteica. É bem similar com a composição das membranas das nossas células. Então, aqui nós temos o exemplo de um vírus completo, né, incluindo desde o material genético até o envelope, e aqui nós temos um vírus que não possui o envelope. Então, dependendo da presença ou ausência do envelope, o vírus vai ter estratégias diferentes para entrar na célula. Então, isso vai definir os mecanismos de entrada na célula. Mas, basicamente, o que é comum aos vírus envelopados e não é que eles vão, primeiramente, se ligar ao receptor na célula. O que é o receptor? É uma proteína que funciona como uma porta de entrada. Então, toda porta precisa de uma chave para ser aberta e para ser trancada. Então, para o vírus entrar dentro da célula, ele precisa abrir essa porta. Significa que ele precisa se anexar a esse receptor celular. E depois disso, ele passa por um processo de endocitose, que endo é de dentro, e é um movimento de integração, de englobamento desse vírus. Então, se o vírus possui envelope, ele é facilmente englobado pela célula, então ele passa por esse processo de fusão celular, né? Então ele a membrana lipídica que compõe esse envelope vai ser facilmente reconhecido e ele vai se fundir dentro da célula, infectando a célula. Porém, se ele não possui o envelope, ele vai passar por um processo de englobamento que requer mais proteínas trabalhando para ajudar e requer mais esforço desse vírus para infectar as células. Aqui temos exemplos de vários tipos de vírus. Embora eles sejam apenas partículas moleculares, você pode perceber que eles apresentam conformações bem variadas e complexas. Por exemplo, o vírus Ebola e o vírus da influenza são bem distintos. Entre esses 10 vírus, 6 deles possuem material genético como RNA. Os outros possuem DNA. Como podemos notar, cada vírus tem uma formatação bem original e as protuberâncias que aparecem em alguns deles, que parecem como espinhos, são a parte viral que se liga à célula para ativar a invasão dentro de células específicas. Isso significa que eles não conseguem acessar todas as células do nosso corpo, mas eles têm preferência por células específicas. Por exemplo, aqui é o vírus do pólio. Ele tem preferência pela célula neural e quando ele infecta o neurônio, ele pode levar à paralisia infantil. Aqui é o vírus do HIV, ele tem preferência pelos linfócitos T, que são células de defesa do nosso organismo. E a função dessa célula é similar a um general, né, que ordena e orquestra a atividade de defesa de todas as outras células. Uma vez que esse linfócito T
é destruído, o sistema imunológico vai à falência e se estabelece a condição de imunodeficiência adquirida. O terceiro vírus é o vírus da família do corona. Ele tem preferência por células que apresentam o receptor AC2, que é uma proteína, uma porta de entrada, né? Amplamente expressa em tecidos do nariz, da boca, do pulmão, dos rins e do coração. Em detalhe, nós podemos ver o mecanismo de ação de infecção do vírus, no caso aqui do adenovírus. Ele se liga à proteína de membrana, ele é reconhecido, forma-se uma protuberância, um englobamento, né, dele, e ele entra na célula através das vesículas. O vírus Ebola, um dos vírus mais fatais, precisa de pelo menos 4 receptores diferentes para entrar na célula. São esses receptores extremamente complexos e talvez essa seja uma das explicações biológicas que torna esse vírus de difícil propagação. Então, apesar de ser bastante letal, ele é de difícil transmissão. O vírus da influenza, por sua vez, já é um vírus que tem uma taxa de infecção bastante rápida. Ele é um vírus de ação simples e talvez isso justifique a eficiência de contágio. Ele só precisa se ligar a um açúcar presente na membrana das nossas células, aqui. E assim ele é difundido, né, pela membrana. Então, é uma infecção bastante simples. E aí você me pergunta, Glícia, e o coronavírus? Como é que ele infecta as células? Então, lembra que no começo eu falei que os vírus com envelope possuem uma proteção extra ao seu material genético, que é o envelope? Pois é. O que eu não enfatizei naquele momento foi que os vírus envelopados, eles conseguem infectar as células com mais eficiência, porque eles têm uma similaridade com a membrana das nossas células. Então, essa é uma vantagem para os vírus da família corona. E isso facilita a invasão deles nas nossas células. Além disso, o receptor que eles apresentam, que é o AC2, né, que ajuda na infecção, de acordo com esse trabalho, eles mostraram que esse receptor ele é amplamente expresso nas vias aéreas e nas células que estão lá no profundo do pulmão, né, o alvéolo tipo 2. Então, até o momento, a gente não tem nenhuma medicação, nenhuma terapia específica ou vacina que nos ajude a lidar com essas infecções virais, mas vamos lembrar que outras infecções virais foram perfeitamente compreendidas e foram desenvolvidas vacinas e a gente conseguiu, de certa forma, vencê-las. Então, enquanto isso não acontece, o que a gente pode fazer? Então, lembrando que as medidas de boas práticas de higiene, né, ajuda a melhorar e a prevenir a infecção. Outra coisa interessante é lembrar de higienizar as células dos nossos telefones, né? Infelizmente, tem pessoas que passam, da hora que acorda até a hora que se deita, elas passam o dia inteiro com o telefone na mão. Muitas dessas pessoas até levam o telefone para o banheiro, né? Eu sei que não é o caso de vocês, mas vale a pena deixar a dica, né? Não leve o telefone para o banheiro e limpe a tela do telefone de vocês. Então, eu quero finalizar enfatizando que os vírus não são seres vivos, eles infectam as células dependendo da estrutura que possuem. Os vírus mais contagiosos são os que possuem envelopes e são transmitidos pelo ar, como no caso do coronavírus, do vírus da influenza. Mas, independente da eficiência infecciosa do vírus, vamos lembrar que ele depende da ineficiência do nosso sistema de defesa. Por isso é importante fortalecer o nosso sistema imunológico, desenvolvendo bons hábitos de saúde, uma alimentação saudável, ou preferencialmente evitando coisas que vão danificar o nosso organismo. Eu concluo aqui desejando muita saúde para vocês e se vocês tiverem perguntas
sobre esse tópico, sobre outros tópicos relacionados à saúde e à ciência, na perspectiva científica, eu fico muito feliz em ajudar a esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Um abraço e uma boa semana.